Livro caixa. Livro caixa, então, pessoal, é só porque a gente conhece como profissional autônomo ou profissional liberal. Por quê? Porque só pode ser apurado para aqueles contribuintes que prestam serviços de natureza pessoal e sem vínculo empregatício. Pessoal e sem vínculo empregatício é o profissional autônomo. Então, para esses profissionais autônomos, a legislação permite que eles façam uma forma de declaração que é chamada de livro caixa. O que vai acontecer nesse livro caixa? Nesse livro caixa, o profissional liberal ele vai registrar lá como rendimento tudo que ele recebe com a atividade autônoma que ele exerce. Então, vocês aí, por exemplo, né, já estão aí no último ano do curso de Direito, no ano que vem vocês já estão formados, e vão resolver começar a advocacia como advogados autônomos, sem ter um escritório de advocacia, sem ter uma pessoa jurídica. Porque se tiver uma pessoa jurídica constituída, aí vai ser tributado com base no imposto de renda da pessoa jurídica. Então, beleza, começaram lá. Tudo que vocês receberem de honorários, honorários contratuais, honorários de sucumbência, tudo que vocês receberem de pagamento pela atividade da advocacia, vocês vão registrar nesse livro caixa como rendimentos. Mas vão ter direito também de deduzir as despesas exclusivamente com a atividade que vocês exercem. Então, tomem cuidado com isso aqui, pessoal, porque é o seguinte, a lei não traz uma lista de quais são essas despesas. O que a legislação do imposto de renda coloca é que podem ser deduzidas as despesas exclusivamente com a atividade autônoma exercida. Então, vamos imaginar aí que vocês vão iniciar a advocacia como advogado autônomo, e para exercer essa advocacia como advogado autônomo, vocês vão contratar ali uma secretária e um estagiário. Tudo que vocês pagarem para a secretária e tudo que vocês pagarem para o estagiário, vocês vão poder deduzir da declaração de imposto de renda lá através do livro caixa. Então, vocês vão declarar lá os rendimentos que vocês recebem, né, os honorários, e declarar as despesas. Então, o salário da secretária, os encargos trabalhistas, né, 13º, férias, FGTS, o vale transporte que pagar para essa secretária, isso aí tudo vai poder ser deduzido como encargo de empregado. Estagiário é a mesma coisa, tá? Então, se vocês contratarem estagiário, a bolsa auxílio estágio, o auxílio transporte, né, o vale transporte que vocês pagarem para ele, vocês podem deduzir. As outras despesas, pessoal, a lei não traz exemplos, ela traz basicamente que são despesas exclusivamente com a atividade. Bom, aí eu peguei para vocês aqui algumas despesas que são mais comuns, por exemplo. Então, se vocês vão alugar uma sala para exercer a advocacia, o valor do aluguel que vocês vão pagar pela sala pode ser deduzido. Água, se não tiver dentro do condomínio que é pago pela sala, também pode ser deduzido. Energia elétrica, telefone, IPTU daquela sala, o ISSQN que vocês têm que pagar, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, material de conservação e limpeza. Então, quando vocês tiverem ali que comprar materiais de limpezas para o escritório, ou material de escritório, né, folha, caneta, papel, etc., isso vai poder ser deduzido. Até a contribuição para a OAB vocês podem deduzir no livro caixa. Porque para exercer a advocacia não tem que estar escrito na OAB, então a despesa de entidades de classe aí, né, a OAB para o advogado, o CREA para o engenheiro, o CRM para o médico, o CRO para o odontólogo, né, o dentista, todas essas despesas elas podem ser deduzidas. E, inclusive, a despesa com previdência oficial. Despesa com transporte, ela só é dedutível para o representante comercial. Então, o advogado, o médico, o dentista, o engenheiro, essas pessoas que exercem atividade autônoma que não sejam representante comercial não podem deduzir despesa com transporte. Então, por exemplo, a gasolina que o advogado coloca no carro dele não pode ser deduzida. Se ele pegar um táxi ou um Uber para ir até um tribunal fazer uma sustentação oral, ou para ir até uma audiência, ou para visitar um cliente, essa despesa ele não pode deduzir, tá? A despesa que ele pagar para o transporte dos seus empregados podem ser deduzidas como encargos empregatícios, mas a despesa com transporte próprio
só vai poder ser deduzida aí para o representante comercial. No livro caixa, o profissional liberal vai fazer um sistema simplificado ali de contabilidade. Ele vai registrar no livro caixa tudo que ele recebeu com a atividade autônoma que ele exerce e vai descontar as despesas que ele teve com aquela atividade. Na prática, então, o profissional liberal, ele tem um volume de despesa dedutível muito maior do que os outros contribuintes, né? Bom, professor, mas e se o profissional liberal exerce a atividade dentro da casa dele? E se ele mora num apartamento alugado e exerce a atividade dentro de casa? Pessoal, a legislação só permite deduzir despesas exclusivamente com a atividade. Quando essas despesas forem compartilhadas com residência e atividade profissional, o profissional liberal só vai poder deduzir 20% dessas despesas. Como é que é isso então, professor? Se esse profissional liberal exerce atividade dentro de casa e paga aluguel por essa casa, ele não pode deduzir o valor total do aluguel. Ele vai poder deduzir no máximo 20%. Aí ele vai deduzir 20% do aluguel, 20% da energia elétrica, 20% do condomínio, 20% do IPTU. Então, ó, se for despesa exclusivamente com atividade, é tudo dedutível. Se for despesa compartilhada entre despesa pessoal e despesa com atividade, aí só vai poder ser deduzido no máximo 20% dessa despesa, tá certo? Então, o profissional liberal ou autônomo, ele tem um volume de dedução muito maior do que os outros contribuintes normalmente têm, porque ele pode deduzir as despesas com a atividade. Em função disso, ele tem também que contabilizar no livro caixa todas as receitas que ele tem com aquela atividade autônoma que ele exerce. Bom, a próxima forma de declaração que nós temos aí é a chamada declaração de ajuste simplificada.